passar amanhã aqui com a gente, minha amiga apresentadora Angélica, bem-vinda. O ator Rômulo Estrela, chalaça da novela Novo Mundo. A gente também está recebendo a filósofa Márcia Tiburi, bem-vinda. E minha parceira, jornalista Maíra Azevedo, nossa tia Mar. Adorei o cabelo, hein, Maíra? Tá linda! Botando black pra fora, assumindo minha coroa. Tá muito bonito. Olha só, a nossa trilha sonora vai ser com o cantor Silva. Silva fez uma série de releituras da obra da Marisa Monte e já vai começar cantando pra gente. Bom dia! Bom dia. Um dia eu vou estar à toa e você vai estar na mira. Eu sei que você sabe que é difícil de dizer. O meu coração é um músculo involuntário e ele pulsa por você. Um dia eu vou estar contigo e você vai estar na minha. Enquanto eu vou andando o mundo gira e nos espera numa boa. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei, meu bem. Eu sei, eu sei. Que delícia! Já ficou aquele gostinho de quero mais que a gente vai ter daqui a pouquinho. Convido você para sentar aqui para conversar com a gente, que hoje a gente vai falar de altruísmo, que é aquela ação que a gente faz sem pensar, sem nenhum interesse, faz pelo outro, para o outro e muitas vezes sem reflexão mesmo, né? Age sem pensar. Será que a gente é mais altruísta ou mais egoísta? A gente vive num mundo tão intolerante, cheio de tantas dificuldades que às vezes a gente acha que a gente é mais egoísta do que altruísta. Eu vou mostrar agora para você algumas situações que acabaram virando notícia, acabaram ficando famosas, exatamente pelo ineditismo daquele momento, pela curiosidade. Vamos ver esses fatos que acabaram virando notícia, olha só. Quando a vida dos outros está em risco na nossa frente, que sentimentos nos movem? De onde vieram a força e a coragem para salvar a mulher que seria levada pela enchente? Será que esse malabarista de rua pensou no risco que enfrentou ao salvar uma criança que caiu do carro segundos antes de ser atropelada? E o que passou pela cabeça desse homem que entrou em um apartamento em chamas para salvar 4 crianças que ele nunca viu na vida? E quando o desconhecido é um motociclista em chamas, quanto tempo será que esse motorista de ônibus levou para tomar a decisão de pegar o extintor de incêndio e salvar a vida dele? Vamos então fazer a pergunta para o próprio motorista, para o Rafael que está aqui com a gente. Oi, Rafael, vem para cá conversar com a gente, por favor. A gente fica pensando nisso. Quanto tempo você teve para ver aquela cena, estar numa situação como aquela, num túnel super movimentado e tomar a decisão de fazer alguma coisa? É muito rápida a situação, né, quando acontece. Então, agilidade. Quando eu vi o fogo ali, a primeira coisa que a gente pensa, né, ou é água ou é extintor. E o que eu tenho dentro do ônibus é um extintor. Então, a minha reação foi tentar parar com o máximo de segurança, tanto que eu já ligo o pisca-alerta, aí tem o carro da direita, eu vou jogando um pouquinho para a direita, porque senão, conforme ele começou a pegar fogo, ele saiu correndo na frente do ônibus. O rapaz, né? O rapaz, o nome dele é William, no caso, William Costa. Aí, conforme ele saiu correndo na frente do ônibus, eu já consegui efetuar a parada com segurança, aí eu já pulei do banco rapidamente, tirei a trava do suporte, aí nisso eu percebi que ele passou correndo, porque eu já deixei a porta do ônibus da frente aberta já, para poder correr em direção a ele. Aí nisso eu saio correndo com o extintor na mão, e ele foi correndo em direção atrás do ônibus assim, e quando ele deu a volta no táxi, eu já cheguei gritando, né, por ele, para ele ter uma atenção, só que ele estava muito nervoso, né, desesperado. Nossa, né, imagina uma situação como essa, você começa a pegar fogo depois de um acidente. Né, ele não esperava isso, eu também não, mas a gente tem que estar ali preparado, a gente tem que ter a máxima de atenção possível ali. E eu estava vindo naquela faixa do meio ali, prestando atenção, na esquerda, na direita, foi quando eu percebi que ele estava vindo pela esquerda, eu também percebi o carro vindo pela direita. Quando os dois adentraram a faixa do meio, o carro encostou na traseira dele, derrubando. E automaticamente, aí começou a pegar fogo, eu consegui parar o ônibus, mas a gente não consegue
parar para pensar. A gente tem que ter atitude e a gente sabe o que tem que agir, entendeu? Em que horas você percebeu o que você tinha feito? Ou seja, parou tudo isso que você falou, né? Parou o túnel, desceu, pensou tantas coisas. Em que horas você se deu conta do que tinha acontecido na sua vida naquele momento? Eu acho que eu ainda não me dei conta. Sério, porque é aquele negócio, é o automático da gente, entendeu? É muito, muito rápido. É o que tem que ser feito ali no caso ali. Você percebe a situação, você sabe como agir na situação. Já tinha acontecido em outra situação no seu dia a dia de trabalho? Você tem um trabalho que está sempre em contato com muita gente na rua. É complicado ali, mas assim, a pessoa pegando fogo, não. Entendeu? Já teve onde que eu moro em Auma, sou nascido e criado no Complexo Alemão, entendeu? Ali a gente se ajuda, às vezes acontece de uma casa pegar fogo. Vocês se encontraram já? Já, antes de ontem eu fui ao hospital, ele está internado no Souza Guiar ainda. Ele vai demorar mais ou menos de 30 a 40 dias para se recuperar, mas graças a Deus, a vida dele é o mais importante, ele está salvo. Ali ele já está ali em recuperação, a perna direita dele teve um pouquinho mais de escoriação, mais queimada ali no caso, a perna esquerda também, ele teve queimadura de 3º e 2º graus, mas ali da linha de cintura para cima, graças a Deus, só a mão esquerda dele ficou um pouco ralada, então um pouco inchada devido à queda. Poxa, mas diante de tudo que a gente vê, né, é uma imagem tão aflitiva, né, Angélica, quando a gente olha aquilo ali. Super, é impressionante. Mas eu acho que é muito, o ser humano está falando de altruísmo, né? Então eu acho que é instintivo, né, você ajudar o outro. Eu acho que o ser humano, ele nasce assim, ele nasce para as coisas, o mundo, enfim, as coisas vão modificando um pouco, mas ele nasce para o outro, ele nasce para ajudar, a gente é preparado para isso. E acho também que a gente vai aprendendo a ser altruísta, né? É um aprendizado também, né? Porque é isso, a gente nasce assim, aí as coisas da vida vão modificando um pouco, você vai ficando um pouco mais egoísta em algumas coisas, mas se você se exercitar, ou seja, exercitar o altruísmo, acho que volta, você resgata esse instinto de ajuda. Você já teve, Romulo, alguma chance de, em algum momento, fazer alguma coisa assim, meio sem pensar, de ajudar alguém, de fazer algo pelo outro? Eu tive, na época da faculdade, assim, eu estava na minha cidade, São Luís, e eu passei de carro e vi um carro capotado e tinha pessoas presas ainda nas ferragens e tal. E aí eu, sem pensar também, porque a gente não pensa, e eu achei legal porque ele se preocupou com todos os passageiros do ônibus também, ter essa segurança na condução defensiva, né? Parar para não causar um outro acidente também, e preocupado com o cara que estava pegando fogo ali. Enfim, eu acho que isso é importante. Eu, quando passei por isso, eu não pensei muito. Eu entrei embaixo do carro e tentei salvar a minha maneira, que às vezes é até arriscado, Sim. A pessoa precisa estar imobilizada, enfim. Mas eu tentei dar o máximo de conforto e tirar ele da posição que ele estava lá, completamente de cabeça para baixo, estava bem ruim. E fiz sem pensar. Eu acho que é isso, a gente faz sem pensar, é uma coisa que está na gente. Eu tenho uma mãe que é extremamente altruísta. Assim, mãe... que acaba falando disso, ou agindo de uma maneira que te faça agir assim. Tem esse livro aqui do Mathieu Ricard, que é esse Monge, a Revolução do Altruísmo. Você pode ver que é um livro bem grosso e tem várias experiências e vários exemplos, mais ou menos do que você falou, ou seja, de que a gente, na verdade, nasce mais altruísta, que a gente tem uma tendência ao altruísmo. O que você pensa, Márcia? E você também tem um outro livro que a gente vai falar já já. Então, eu acho que a gente deve sempre pensar nos aprendizados que a gente tem na vida. E o que eu acho muito comovente numa situação como essa, esse exemplo que você viveu e que você trouxe para nós, é que há uma dimensão da outra pessoa que está presente na sua vida e que está presente na vida de muita gente. Isso é emocionante numa época como a nossa, em que o outro, a outra pessoa, tem sido muito negada. Nós vivemos numa época de muito desrespeito, de muito descaso, em que várias questões muito complicadas estão colocadas para nós socialmente. Então é muito bonito ver que ainda há pessoas que são capazes de preservar essa dimensão do outro nas suas vidas, na contramão desse ódio generalizado que a gente tem vivido. Eu acho também que tem aquela questão que é um princípio básico de você se colocar no lugar da outra pessoa, você imaginar, né, muito rápido, como seria se fosse comigo? Como é que eu me sentiria se eu estivesse sendo incendiado? Eu ia gostar que alguém saísse, né, do seu trabalho, se preocupasse com a minha vida. Então acho que isso é muito importante. Quando eu estava vendo a matéria, eu estava aqui me arrepiando, eu estou muito emocionada, porque a gente sabe o quanto que isso é difícil, que muitas vezes, até você tentar ser altruísta, você pode ser ridicularizado, ser ridicularizada, porque as pessoas falam assim, não, mas você não pode fazer, você está se expondo
Né? Se fosse o que vocês acham que alguém ia fazer, a gente sempre tá questionando como que se fosse ser errado tentar ajudar. Fátima, eu tava vindo pra cá, daí, enfim, eu gosto muito do Papa Francisco, ele fala coisas muito lindas com relação a isso, inclusive. Daí eu tava vindo pra cá, não sei se você viu que eu postei uma coisa engraçadinha. Muito fofa. No meu Instagram. Contando que vinha pra cá com uma carinha fofa. Todo mundo descobriu. E meu marido tá viajando, ele sabe que eu adoro o Papa. E aí ele viu que eu tava vindo pra cá e ele mandou pra mim uma frase que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui, do Papa. Posso ler? Pode, claro. Olha aqui, ó. Os rios não bebem sua própria água. As árvores não comem seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo. E as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Olha, é muito lindo. E é exatamente isso. E como quando a gente consegue isso, ter mais gente em volta feliz, realmente a gente fica mais feliz. Fica mais feliz. Isso está aí no livro um pouco, porque você fala da questão do afeto, da multiplicação do afeto. Não foi esse o termo que você... Então... o afeto contagioso, eu gosto muito disso. O afeto contagioso. O afeto no sentido tanto do bem quanto do mal, do amor quanto do ódio. Ou seja, a capacidade que a gente tem de contagiar quem está em volta da gente com o sentimento. Então, Fátima, vê que importante que é o papel dos meios de comunicação na disseminação de determinados afetos. Se a gente pensar na televisão, na internet, nos jornais, nas revistas, nos livros, que também são meios de comunicação, em toda a linguagem, você falou do Papa Francisco, olha que figura importante no nosso cenário contemporâneo, que tem alertado para questões sociais, políticas, éticas, super importantes. E nesse livro eu quis falar disso, a gente produz o ódio assim como a gente produz o amor. Se hoje nós resolvêssemos fazer uma campanha para a gente se amar mais, ia dar certo, mas isso a gente tinha que decidir. E atualmente eu acho que toda essa campanha em nome do ódio tem sido muito útil para muita coisa. E é importante a gente ter atenção para com isso, porque isso não tem feito bem a ninguém. Quando a gente produz ódio por meio de um discurso, as pessoas começam a imitar. Por quê? Porque nós somos só seres humanos, né, gente? Seres humanos, nós somos, assim, animais irracionais, racionais de vez em quando. Então é legal. Falhos, né? Mas a gente funciona na base da linguagem. Então, o afeto, que é o sentimento, que é a emoção desse campo, né? É uma coisa que transita pela linguagem. O fato da gente ser empático, simpático, ter compaixão. Você, por exemplo, com a sua apresentação aqui, você chegando aqui, falando assim, a Fátima chamando isso estimula um monte de gente para pensar coisas melhores, para se ligar mais no outro, para respeitar o outro, para ter atenção com as outras pessoas. Isso precisa ser fomentado na sociedade brasileira, porque isso eu acho que pode ter uma força revolucionária de contagem. É o fazer o bem, né? Você está falando isso, eu acho que a Yoko Ono está com uma exposição em São Paulo que é falando disso, de afeto, esse movimento. É uma coisa... A importância de um abraço, né, cara? A importância de você olhar a outra pessoa nos olhos, dar um abraço. Bom dia. Como você falou, é uma energia, uma corrente. Na verdade, as pessoas querem ouvir coisas boas, elas não querem ficar ouvindo. Ninguém gosta de ficar ouvindo coisas ruins e negativas e mau humor. A gente quer coisa boa, fica melhor, a gente é alegre do lado da gente. Sorte dele, por exemplo, de quem trabalha com música, né? Que você falou dessa energia, você tem a felicidade de ter na sua mão um instrumento de trabalho que é incrível, né? Sim, incrível. Transformador. Amor, sim. Contagiante, né? Amor dos Porque fãs, contagia. toda vez que vai tocar, vai fazer um show, as pessoas ficam no final pra receber um abraço e pra te contar coisas incríveis do que sua música fez com eles, que você não faz ideia. Esse programa novo que a gente vai fazer, né, o Estrelas Solidárias, que estreia sábado. Exatamente, a gente vai falar dele. Tem muito a ver com essa conversa. Essa conversa é exatamente pra gente refletir sobre isso, né? Então, eu tenho vivido muito isso, esse altruísmo das pessoas, eu tenho visto isso de perto no programa. E é impressionante como todo mundo, as pessoas que vão lá fazer uma doação, um voluntário que vai numa instituição das que a gente está gravando, elas vão para ajudar, mas elas saem muito ajudadas de lá. Na verdade, o discurso de todas é o seguinte: eu tenho certeza que eu saí melhor, eu tenho certeza que isso me fez bem, na verdade, mais do que eu estou fazendo pro outro. Porque é uma corrente, né? Você vai rodando ali. A sensação de satisfação é muito... Eu imagino, ele é um motorista e naquele dia ali, ele é o super-herói.
Então, assim, ele salvou a vida daquele cara. Ele não só salvou a vida daquele cara, como ele também ressignificou a dele. A partir daquele momento, ele sabe que ele não existe apenas para ele. Porque todas as vezes que o William Costa olhar para a perna queimada, ele vai lembrar que ele tem a perna queimada, mas teve a vida salva por você. Isso é muito maravilhoso. E o que ela tá falando, que a Angélica falou do Estrelas Solidárias, do programa, e o que a gente percebe também, né? muitas vezes é doação só de amor e de tempo. Só. Você não está falando de doação financeira, não. É doação de disponibilidade. É você estar ali para fazer para o outro. Eu fui numa instituição de crianças, eu fui numa instituição que era um evento para crianças. E lá eles ganham presente, eles ganham sanduíche, eles ganham um dia alegre na vida deles, que 3 meninos fazem, uma coisa linda, muito bonito, chama Hamburgada do Bem, muito legal. E só que assim, todas as crianças, eram 500 crianças, não, 700 crianças e 500 voluntários. O que elas saem falando de lá, não é do presente que elas ganharam, do sanduíche, elas saem falando do voluntário. Eu quero ser médico como aquele voluntário, como o meu voluntário. O que você gostou mais aqui? Do meu voluntário. Eles pegam o telefone do voluntário depois para se comunicar. Ou seja, é a troca de afeto, de abraço, de carinho. Para eles é mais importante do que o presente que eles ganharam, do que aquele dia brincando naquele brinquedo que eles nunca tiveram oportunidade. Então é o quê? É o tempo daquela pessoa, daquele jovem, aquele estudante que passou o dia lá com aquela criança. Tá disponível. Então, mas tem uma dimensão que também eu acho bem importante. Isso eu sou super a favor. A gente tem mesmo que lutar também no imediato e tentar ajudar as pessoas. Ajudar é importantíssimo. Envolve um afeto fundamental esquecido em nossa sociedade, que é a compaixão. Mas esse afeto da compaixão, ele também é político. Então, a gente precisa pensar nisso também no sentido coletivo. Porque é claro que eu posso ter a minha super satisfação fazendo, sei lá, um programa legal, ou indo para um voluntariado, ou abraçando uma pessoa. Mas a gente tem que pensar também que sociedade a gente está construindo na hora em que a gente se propõe a ser assim. Eu penso isso mesmo tendo em vista a situação atual do Brasil, em que tem uma disseminação tão forte, tão pesada, de tantos rancores, de tantas maldades, de tantos terrores. A gente vai ter que mudar a situação do nosso país, mudar assim na microfísica do cotidiano, no dia a dia, entre nós, e também mudar nas instituições. A gente vai ter que planejar diferente, fazer um outro projeto, porque do contrário a gente está caindo num clima mesmo de fascistização. Os discursos de ódio, os discursos contra o outro. Muito. Na hora que você fala do Papa Francisco e que você fala desse seu projeto e que a gente vai falar dos nossos e falamos da sua música e do seu jornalismo e da sua vida de artista, sei lá, do meu livro, a gente está falando de coisas tão bonitas, coisas que obviamente têm a dimensão do outro que eu estou falando. Eu me preocupo com o outro, eu respeito o outro, eu quero entender o outro, eu não tenho preconceitos contra o outro. Mas, gente, vocês já notaram o tanto que existe hoje de discurso contra as outras pessoas? Certamente, Márcia, o tempo a gente tem inteiro. Que fazer um discurso a favor. Exatamente. A nossa marola tem que virar uma onda a favor, porque a onda vem contrária. E a gente trata muito dessa diversidade aqui e da dificuldade que há em torno do respeito. Ou seja, a gente nem está falando sempre aqui de aceitação, a gente está falando mais de respeito. Respeito é nem de compreensão. O primeiro passo, né? Primeiro passo, o primeiro movimento é o movimento do respeito ao outro, né? Aí a gente vai para outra coisa do respeito, você vai para compaixão, já que você respeita, você tem compaixão, você tem amor, você mobiliza. Mas o primeiro momento é aquele. E é difícil, né? Você falou assim, a gente realmente pensar. Quando a gente vai pensando macro, a gente parece que aquilo que a gente está vivendo no Brasil como um todo não tem a ver diretamente com a minha vida, com a sua vida, com o que eu faço no dia a dia, mas tem. Né? Quando a gente não tem pudor em pegar o dinheiro que é público, às vezes a gente também não tem a preocupação em ajudar alguém que está ali do nosso lado e que a gente poderia. São coisas de pesos diferentes, mas que na verdade falam de uma mesma coisa, né? É muito bom você falar isso, Fátima, porque assim, é lógico que o coletivo tem que sobrepor o individual sempre. Não dá pra gente pensar, né? Eu não posso pensar apenas em mim e esquecer que tem um coletivo por trás que precisa. Mas acho que é importante, sim, a gente falar às vezes de alguma. Porque assim, provavelmente. Eu esqueci seu nome agora. Rafael, ele não é um exemplo único. Mas quando passa a atitude dele, que foi uma atitude individual, você pode gerar uma multiplicação de posturas assim. Eu acho que a ideia é essa, né? A nossa função, na verdade, a gente não pode achar
que ninguém, você é hoje uma das maiores apresentadoras do Brasil, Angélica é uma referência, mas vocês não são pessoas sozinhas. Existe toda uma construção coletiva por trás. Mas é importante que tenha, para que as pessoas olhem, se inspirem e percebam o que ela precisa fazer, porque assim, quando eu coloco lá a minha cara preta pra fazer os vídeos, quando eu chego aqui no programa, eu sempre falo isso, quando eu chego aqui no programa hoje com meu cabelo black, meu cabelo crespo, eu não tô pensando só em mim. Eu tô pensando nas milhares de mulheres negras que historicamente foram fadadas ao esquecimento da sua cresposidade, do seu cabelo crespo. Tiveram que alisar seu cabelo para se sentirem bonitas. Porque eu poderia optar em não fazer. Mas eu não tô fazendo só por mim. É aquela história de não estaria fazendo mal a ninguém, mas também não estaria fazendo bem, né? Entendeu? Então, assim, porque tem essa etapa também, né? A pessoa diz, eu não faço mal a ninguém, mas também não faz o bem pra ninguém, né? Eu acho que é uma onda, como você falou. Eu acho que é uma onda, como você falou. Precisa ter, como ela também, como a Márcia falou. Na fazer verdade, essa onda. você fazer, a gente falar aqui, a gente falar ali, você falar no seu meio de trabalho, isso vai mobilizando. E se você conseguir atingir 1, 2, 1.000, 10 mil pessoas com um programa, com um livro, com o que você está fazendo, já tá ótimo, porque... mas então tem que ser uma onda de respeito à singularidade, contra o preconceito. E eu acho que a palavra respeito é uma palavra antiga que podia voltar para nossa meditação cotidiana. Junto com a palavra direito com a palavra respeito aos direitos fundamentais das pessoas. Você falou o lance das mulheres negras? Amiga, tamo junta. Eu acho que é isso. Olha só, vamos ver aqui um exemplo no dia a dia pequenininho. A gente pediu para uma parceira nossa aqui do programa, a Juliana Sana, uma jornalista, que ela fosse pra rua. Umas bolsas e uma mala para tentar atravessar a rua. O dia a dia, o corrido, o cara que está dirigindo o ônibus e que tem hora para chegar, porque senão dá problema. O dia a dia, como é que será que ela saiu? Quem que será que parou? Alguém parou para ajudar? Vamos ver. A população das grandes cidades cresceu e somos cada vez mais pessoas convivendo em uma mesma sociedade. Mas será que nós ajudamos uns aos outros? Hoje eu vou fazer um teste aqui na Avenida Paulista. Todo mundo passa aqui atrás, mas ninguém para ajudar. Eu quero. Pode levar essa aqui que é mais pesada. Obrigada, viu? Por que você parou para me ajudar? É porque eu vi você carregando um monte de mala, eu falei, acho que ela tá precisando de ajuda, eu parei. O senhor tá vindo aqui, vai cruzar, vou fazer um draminho. Eu sou de Minas, faz pouco tempo que eu tô aqui. Eu vejo muito isso, também um preconceito, um certo egoísmo. Eu vejo muito no metrô o assento prioritário. Eu acho que é um detalhe, sim, que eu vejo muito. Quero. Ih, já foi. Desculpa. Por que você resolveu me ajudar? Porque eu vi que você estava com as duas mãos ocupadas e você, inclusive, começou a atrasar lá atrás. Eu falei, ela não vai passar. Você acha isso normal? Lamentavelmente, não. Pessoas que têm uma índole talvez um pouco mais bem direcionada, uma educação um pouco mais prestativa, aí talvez sim. Como eu trabalho no restaurante, o patrão libera sempre marmita, né? Aí eu levo, quando eu vejo as pessoas na rua, eu dou para as pessoas. A gente precisa fazer coisas pequenas sem querer receber nada em troca, sempre assim. Hoje a gente vive num mundo isolado, cada pessoa se concentra só no seu celular, o que está acontecendo ali, e não consegue mais observar o que acontece à volta, né? Isso é uma coisa muito triste. Uma vez, acho que no trem, eu caí e aí as pessoas estavam passando, estava em horário de pico e muitos me pularam, assim, ninguém ofereceu ajuda. Falaram, é mulher, mas passaram e ninguém me deu a mão. Eu vejo mais a questão do egoísmo mesmo. Eu, por exemplo, eu sou professor, trabalho na rede estadual e eu vejo muito entre professores, eu vejo entre alunos, isso a gente percebe no cotidiano, situações onde ou ele está pensando muito mais em si do que no outro, não está pensando no coletivo. Independente da criação, é do coração, entendeu? Se a pessoa quer ajudar, ela vai ajudar, independente se ela tem condição ou não. Silva, você acha que a gente aprende, que é uma coisa que a Angélica falou, a gente pode exercitar, você acha que exercitando ou pelo menos ficando atento pode dar uma mudada? Eu acho que a gente aprende. Eu tenho na família, acho que família é uma coisa engraçada, né? A gente sempre tem pessoas extremamente egoístas e altruístas no mesmo espaço, assim.
Minha mãe é uma pessoa muito altruísta também, como você disse. E acho que eu aprendi muito com ela, sabe? Eu já cheguei até a criticar minha mãe na época que eu era adolescente, aquela fase chata, assim. Fale mais sobre isso, Diego. É verdade. Tem esse momento na nossa vida, tem esse né? momento Fica que você chato. fica, pô, mãe, vai fazer isso, sabe? Tipo, pensa em você e tal. E hoje eu já vejo que isso é uma coisa importantíssima. Eu até vi um documentário esses dias, chamado Happy, que ele usa um exemplo de uma ilha no Japão, a ilha de Okinawa, que as pessoas, é o lugar do Japão que as pessoas mais vivem, assim, elas vivem até 120 anos, é uma coisa assim, é impressionante. E lá, esse documentário fala sobre depressão, estudos de depressão que são super novos e tal, e ele fala que o altruísmo é uma das principais coisas para a pessoa conseguir ser feliz, assim. Ele fala de coisas espirituais e fala sobre outras coisas, mas o altruísmo ele coloca lá como... Eu acho que dá uma... Eu costumo falar, no programa agora a gente costuma falar isso, que dá uma sensação... quando você acaba de fazer aquilo... Bom, a gente sai de uma instituição, alguma coisa, a gente sai às vezes meio triste por ver uma realidade e tal... Mas tem uma sensação como se você tivesse tomado um remédio, uma coisa. Não sei o que é. Dá um barato, entendeu? Você sai meio com um sorriso. É um barato. Sabe? Dá uma coisa. Você sai feliz de estar fazendo aquilo. Eu acho que por isso é contagiante. Por isso que também tem muita gente que começa a praticar o bem, a participar de voluntariado e tal. E não para mais. O doutor Fernando falou aqui que é químico mesmo. Químico, exatamente. Tem realmente uma liberação de substâncias, né? Que nos deixam realmente... a gente gosta de achar que é bom. O amor é revolucionário. E quando você doa o amor, você se sente, inclusive, mais potente. Você se sente mais possível de fazer até o que é dito que é impossível. E poderosa também, porque você acaba sentindo que você tem um certo poder ali. Super mulher, super homem. Você vira Ele falou uma coisa muito importante do exemplo, né? Que a tua mãe fazia e você falava que já... Mas isso é uma outra coisa também que eu penso muito. Nós somos exemplo para os nossos filhos. E isso também fica. Você hoje olha diferente para uma situação, uma atitude dessa. Agora sim, porque você teve de onde esse exemplo. que vem o amor? Essa é uma questão boa também, porque num tempo que a gente vê tanto ódio, eu mesma escrevi esse livro falando de ódio. Como conversar com o fascista. Ódio pra cá, ódio pra lá. Reflexões sobre o cotidiano. Como conversar com o fascista da nossa família. O fascista do nosso trabalho. Tá perto. O fascista que é nosso vizinho. Então, como conversar com essas pessoas cheias de ódio, que fazem uma propaganda péssima contra todo mundo e contra todos o tempo inteiro. Eu realmente escrevi esse livro movida por isso. E aí eu fiquei pensando, tá na hora da gente começar a pensar também no contrário, que é o amor. Se bem que vocês sabem que o contrário exato do ódio não é o amor. O contrário do amor é a inveja, mas o ódio tá ali, no campo da inveja. Um dia a gente também vai poder discutir. Podemos falar, vamos discutir. Vamos falar sobre isso, vamos refletir sobre isso. Agora o amor, uma coisa, né, que eu vou dar um curso sobre o amor em maio, só pra gente falar do amor, porque o amor é uma baita de uma questão. Esse curso vai ser bom, hein? Que é ética, que é política, que vai muito para além do amor romântico, que é a relação da vida com a natureza, do nosso corpo com o corpo do outro, com o espaço, com a cidade, a questão do respeito, tudo isso. É uma questão de paradigma ético. Quando você fala que é revolucionário, você está falando tudo. Quando vocês estão contando que as mães de vocês, a minha também, super altruísta, aquelas pessoas que estão sempre voltadas para os outros, até às vezes esquecendo de si mesmas, né? Que é um negócio que as mulheres... A maioria das vezes, eu acho. Que as mulheres têm que discutir. Mas então, aí eu acho que a gente tem que pensar também de onde vem esse amor, porque o amor vem da gente ser capaz de se olhar. E de olhar para o outro e conseguir. Isso que você está falando do seu livro, né? Como começar com fascista, é muito importante porque a gente fala muito de diversidade, é a palavra da moda agora, mas a gente só aceita aquela diversidade que dialoga com o que a gente pensa, com o que a gente se propõe a defender. Então, assim, o exercício... A diversidade parecida com a nossa, né? O exercício é você conversar com alguém que pensa completamente distinto, e eu sempre estou defendendo isso nas minhas redes sociais, e você conseguir manter um diálogo respeitoso. Sem preconceito nenhum e aprender com o outro, né? Eu sempre posso não concordar com nada que você diga, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-lo, desde que você também ouça o meu. Não, e desde que você não cometa nenhum tipo de crime nem atrocidade. Vou colocar mais uma moça aqui, né? De liberdade de expressão com liberdade de opressão, e aí não dá. Vou botar mais uma moça aqui. Vou botar a Vander Lúcia. Senta aí, Lúcia, por favor. A Lúcia tem uma história bem bacana também do olhar para o outro, que a gente estava dizendo, de como a gente pode
demonstrar amor em atitude simples. Ela é cobradora de ônibus e ela viu uma senhora entrar, e uma senhora que me parece que já não tinha nem o passe. Ela estava com o passe, ela estava sem o passe dela? O cartão dela de idoso estava bloqueado. Estava bloqueado. Então ela teria que ir ali na frente do ônibus, não poderia passar pela sua catraca. O ônibus estava cheio. O ônibus estava muito cheio e aí ela entrou. Com a Quantos filha, anos mais ou menos ela tinha? Ela tinha, eu acho que em torno de uns 88, porque ela era muito frágil. Quase uns 90 anos. Ela estava muito fragilizada fisicamente, tanto que a filha dela ajudou ela a entrar no ônibus. E a frente estava muito lotada. Eu sugeri a ela que ela descesse e entrasse pela porta do meio. Ela falou não. Foi tão difícil entrar que se eu descer, eu não subo mais no ônibus. Eu falei, não, a gente espera. Ela, não, eu não vou descer. Aí, perto da minha catraca, tem um vão, um espaço, aí tem um degrauzinho para subir para esse vão. Eu falei, então coloca ela aqui do meu lado. Ninguém levantou? E não, eu pedi para as pessoas que estavam na frente que, se tivesse o cartão, que passasse para que ela pudesse sentar. As pessoas disseram que não tinha condições de passar sabe? E no entanto, ninguém cedeu lugar para ela. Ninguém cedeu. Ninguém, não na frente. Quem cedeu o lugar para ela? Eu. O lugar de cobradora. Ela cedeu o lugar dela, que não é uma norma da empresa. Não pode. Normalmente Rafael, você não pode ceder o lugar, entendeu? Você não pode se levantar. Mas em geral não pode ceder. Não pode de forma nenhuma. Porque é o lugar onde você está recebendo dinheiro, é o lugar onde você tem um certo controle da situação ali. Mas você foi demitida? Não. Não fui demitida. Na hora eu pensei, as pessoas são demitidas pelos motivos mais doidos hoje em dia. Depois eu pensei, né? Por conta do ônibus estar muito cheio, algum passageiro ligar, reclamar e tal. Falei, nossa, será que eu vou perder meu emprego por conta disso? Não, mas agora você tá aqui no programa, o pessoal... Não, mas ela não, você recebeu flores, não foi? Foi, a empresa recebeu flores. Me deu flores e reconhecendo o gesto. Reconheceram a sua atitude altruísta. Agora, é uma questão muito de educação também, né, Fátima? Você viu, ela falou, ninguém levantou. Ficou todo mundo ali, ó, cada um no seu telefone. Cada um no seu quadrado ali, sentadinho, sem querer todo olhar mundo pro lado. porque... É comum, né, Rafael? Isso é o quê? Uma questão de educação mesmo, assim, a gente... Mas eu acho que é mais fundo, sabe? Eu fico pensando assim, para colocar nossos termos, então, em questão, né? Altruísmo e egoísmo. Como uma pessoa se torna egoísta e como uma pessoa se torna, então, altruísta? Ou seja, como alguém é capaz de ficar tão fechado dentro dele mesmo, como é possível ter essa abertura para o outro? Isso... Claro, tem tudo a ver com educação, tem tudo a ver com formação, mas eu acho também que tem a ver com a nossa capacidade de raciocinar na nossa relação justamente com as pessoas. Quer dizer, na falta de pensamento, por isso que eu, como sou professora de filosofia, né, gente, eu tô sempre invocada, tô sempre convocada também em relação às formas como as pessoas pensam, porque o modo como a gente pensa tá absolutamente ligado ao modo como a gente sente e ao modo como a gente age. Então, essas coisas não estão deslocadas. E nesse sentido, eu acho que falta a gente pensar mais, promover mais reflexão, promover mais pensamento. Por isso que eu vivo assim, falando de filosofia, falando da necessidade de pensar e da gente combater esse vazio, esse vácuo do pensamento. É porque é desconfortável, né? Por exemplo, a gente pensar que a gente faz coisas que são abomináveis. Mas eu acredito que o Rafael, como motorista, deva ter visto já muita gente com muito sono quando entra uma grávida ou uma senhora idosa. Já repararam? Entra uma pessoa que dá um sono, o pessoal todo começa a dormir no ônibus. Tem um sono na hora, né? Fone de ouvido. Não é? Dá um sono, então... Quer dizer, a gente fica mas dá uma vergonha a gente olhar pra gente e pensar o seguinte, nossa... Mas nós no dia a dia, eu acho que a gente tem que... Por isso que eu falei que é um exercício, porque a gente acaba tendo que se policiar o tempo todo. Todos nós temos micro-atitudes egoístas, ou macro ou micro, mas temos atitudes egoístas, né? Egoístas, se a gente for pegar ao pé da letra ali, a gente pratica isso às vezes também. Por isso que eu acho que é um exercício, por isso que eu acho que a gente tem que ficar atento, tem que falar, tem que ler, tem que, como você falou, refletir muito, falar muito desse assunto, porque no automático do dia a dia da vida, claro, não dessa forma assim, entrou uma grávida, dorme, não isso, mas no dia a dia da vida, às vezes a gente tem atitude também sem olhar o outro. É legal ter autocrítica, então. Né? Uma coisa que também falta, porque falta reflexão. Falta pensar. Você colocou em risco. Você podia, talvez, não ter perdido o emprego, mas podia. Você podia ter vivido qualquer tipo de reprimenda, digamos assim, na sua condição. Então, isso foi bem bacana também de você fazer. E certamente no contexto, as pessoas se questionaram, né?
Bom, por que eu não fiz isso? Nossa, aí é aquela vergonha, Ela levou uma pulguinha ali na cabeça. Ok, É isso por que que a gente volta eu a não falar. fiz? Isso O é importante. exemplo dela serve de referência a partir de agora. As pessoas são olham e dizem, exemplos. poxa. Então, e na hora que a gente fica pensando, como é que eu fico pensando também, como é que eu me sentiria se eu não tomasse uma atitude num determinado momento? Eu poderia ter feito e não fiz. Eu fico pensando também nessas pessoas que têm muito poder na mão, porque nós somos meros cidadãos. Nós somos apenas pessoas que votam, pessoas que trabalham, nós somos todos trabalhadores, nós Pagadores somos de mulheres, impostos. somos pessoas que vivemos então a nossa vida, pagamos nossos impostos, temos os nossos problemas, mas eu fico pensando nas pessoas que têm muito dos trabalhadores, nós Pagadores somos de mulheres, impostos. somos pessoas que vivemos então a nossa vida, pagamos nossos impostos, temos os nossos problemas, mas eu fico pensando nas pessoas que têm muito poder, nos donos das corporações, nos gerentes, nos grandes empresários, eu fico pensando nos políticos, eu fico pensando naqueles que têm o poder de mudar realmente a cena e que, ao contrário, expropriam, maltratam, humilham e retiram os direitos das pessoas. É tão horrível você fazer... Se a gente pensar, não precisa nem eu citar nomes, né, gente, porque vocês são inteligentes. Se a gente pensar no que vem acontecendo no Brasil, olha só, um simples cidadão que pode praticar o seu pequeno ato no dia a dia, você sabe que para você o tamanho que custa fazer isso que você fez, você sabe, né? Nós todos sabemos o quanto custa pessoalmente. Mas vamos pensar nesses sujeitos então que são os donos do poder, que realmente espezinham, humilham, maltratam e destroem a vida das pessoas. Agora, você acha, Márcia, quanto mais a gente faz esse tipo de ação, quanto mais a gente se coloca no lugar do outro, quanto mais a gente percebe que é possível, a gente também vai se incomodando mais com essas pessoas que não fazem? Ah, eu acho, isso é A partir do bacana. momento que a gente faz o nosso e a gente vê que outros não fazem, eu me incomodo mais, né? Não sei, eu penso, né, Rômulo? Sabe o que eu estava pensando aqui, que eu acho que chega uma hora que a gente realmente fica revoltado e indignado com todas essas questões. Mas eu acredito também que a gente precisa, sim, se trabalhar o ser humano. A gente aponta o dedo e fala de todo mundo, mas a gente precisa se incorporar nisso, entender que a gente faz parte desse todo. E fazer a nossa... o que cabe a gente diariamente. Essa coisa do respeito... Eu entendo. Não ser complacente com a gente, com os né? políticos em relação à população, a gente não tem educação, a gente não tem uma saúde de qualidade, mas eu acho que a gente precisa também movimentar o nosso amor para com o próximo. A gente precisa sim respeitar o próximo, todo dia levantar e hoje eu vou tentar ser uma pessoa melhor, eu vou tentar fazer o meu melhor, vou tentar ser uma pessoa que respeita o próximo, os direitos do próximo. Eu acho que isso... E com isso você vai buscar o fácil, seu eu acho que isso a também gente já pode começar a fazer agora, entende? Pode, eu acho também que é engraçado que você vê, quando você faz uma atitude assim, como a gente falou, é contagiante, você quer fazer mais, você quer fazer, Outros querem fazer. E você se toca também quando uma pessoa te reprime. Isso, né? mas aí você às vezes olha, às vezes eu vejo... Você fala, eu estou fazendo pouco, eu podia fazer mais. Porque quando você começa a fazer e você vê que tem resultado, também tem isso. Tem gente que não sabe, mas se você tentar fazer alguma coisa pelo outro, você vai ver que tem um resultado, você vai querer mais. Você vai falar, faço pouco, vou fazer mais, vou fazer mais. Não... E é óbvio que a gente quer que todo mundo, que os políticos façam, que todo mundo faça, porque... Não, acho que isso promove a mudança. Exatamente, mas a gente tem que fazer também. Eu acho que hoje, até pela situação que nós vivemos no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, de violência, guerra, as pessoas estão se colocando, vou fazer, eu vou ajudar, vamos fazer a nossa parte. E isso é muito lindo de ver também. A gente está vivendo um movimento muito bonito hoje. A gente vai falar, não vou interromper de jeito nenhum, não vou parar com essa conversa, podem ficar tranquilos. Eu só vou dar uma pausa pra gente ouvir uma música.